Vamos aqui agora fazer a questão 3 analisar, né, o desenvolvimento dos cálculos que foram feitos no gabarito e ver como se chega ao resultado. Isso é a questão 3 da AP3 de 2025, primeiro semestre. Já fiz aí a questão 1, a questão 2, agora vou fazer a questão 3. Seja bem-vindo aí, né, ao canal. Você que puder se inscrever, puder comentar, ou até mesmo compartilhar, isso ajuda muito ao crescimento do canal. Entendeu? Então, se você puder dar essa força aí, tudo bem? Valeu, galera. Então, vamos lá à questão. Vamos ver o que diz o enunciado. Considere a colisão elástica mostrada na figura. Ao lado, suponha que V1 é igual ao módulo de V1 que é diferente de zero. Ou seja, aqui eu já vejo problema no gabarito. Ou seja, a partícula, a massa M1, a massa M1 vem com velocidade V, de um vetor velocidade V. Aí depois eles dão uma colisão aqui. Aí logo depois da colisão ela é defletida, porque é uma colisão inelástica, né? A massa M1 é defletida na direção θ1 e a massa M2 defletida na direção θ2. Ou seja, ele só fala que V1 é igual ao módulo V1 é igual ao módulo de V1 que é diferente de zero, tá? E V2? Entendeu? Não sei por que ele escreveu isso. Sinceramente, não sei, mas vamos lá. Então vamos lá. Aí o item A. A partir das leis de conservação do momento linear e da energia cinética, mostra que cosseno θ é igual a 1/2. Então vamos lá começar pela conservação do momento linear. Então nós temos que a variação do momento linear do tempo é igual ao trabalho realizado. Não, trabalho não, minto. Aqui é o somatório da força resultante que atua sobre a partícula. Então nós temos aqui a massa M1, certo? Que ela está aqui, massa M1, com módulo de velocidade, vetor velocidade V1. Aqui, ó. Vetor velocidade V1. As forças que atuam nessa partícula é a normal e a força peso, que é igual a M1G. E a mesma coisa para a partícula, a massa M2, embora ela esteja de repouso. Aqui eu estou só mostrando para você por que o momento ele se conserva, entendeu? É importante saber disso, porque você que um dia vai lecionar, aí você está na sala de aula, o aluno pergunta: professor, por que o momento se conserva? Aí que você vai falar. Entendeu? Então você vai ter que aplicar isso aqui. A variação do momento linear no tempo é igual ao somatório da força resultante que atua nas massas, nos corpos, nesses dois corpos aqui, M1 e M2. Eu vou te mostrar porque provar para você que realmente se conserva. Aqui também nós temos na M2, massa M2, temos também a normal, vetor normal, para baixo a força peso, que é igual a M2 V2. E aqui, ó, mesma coisa. Para esse instante aqui, eu vou usar esses coordenados. Sempre quando a gente trabalha com vetores,
é importante você trabalhar com eixo coordenado e principalmente você que vai um dia dar aula, para que o aluno ele entenda. O eixo coordenado ele serve para você se orientar, porque como o módulo as forças, o vetor, ele tem módulo, sentido e direção, então você tem que ter uma orientação, e esse eixo ele te orienta. Então, para esse instante aqui, ó, em que a massa V1 se movimenta com velocidade V1 e a massa V2 está em repouso até a colisão, vou usar esse eixo coordenado. Agora, quando acontece isso aqui, ó, depois da colisão, que nós temos isso aqui, depois da colisão que nós temos isso aqui, ó, aqui é M1, vetor V1, segundo enunciado, e aqui é M2, e aqui é vetor V2, e aqui ele tem θ 2, aqui θ 1. Então, aqui depois da colisão, a massa M1 é defletida na direção de θ 1 e a massa M2 é defletida na direção θ 2. E aqui, ó, também nós vamos usar um eixo coordenado, só que aqui que você vai imaginar, o eixo X é esse, porque eu posso trabalhar, entendeu, com o eixo que eu quiser, que melhor me atenda. Então, a partir desse instante aqui, que as partículas foram, que as massas foram defletidas, eu vou falar para que eu possa me orientar e vocês possam entender os cálculos. Aqui vai ser o eixo X, e aqui, ó, vou fazer aqui uma bolinha, aqui é o eixo Y, saindo do plano, entendeu? Para cima. Então, então vamos ver aqui. Calma aí, tem gente chamando aqui, eu vou dar um pause aqui e já volto. Então vamos voltar aqui na questão. Onde paramos? Paramos aqui. Então, tanto aqui, ó, nesse instante que a massa M1 se movimenta com velocidade V1 até a colisão, e como aqui, a conservação de momento linear. Por quê? Porque o somatório das forças elas vão ser nula. A normal mais o peso vai dar zero. Aqui também, ó. Você imaginando aqui, ó, esse eixo Y saindo aqui do plano. Então nós temos aqui a normal para cima e o peso aqui para baixo. E aqui mesma coisa, ó. Aqui eu vou dizer que o eixo X para essa aqui é aqui, ó. X. E aqui, ó, também o eixo Y subindo aqui. Então, tanto aqui como aqui e aqui também, ó, normal para cima, peso para baixo. Normal para cima e peso para baixo. Então, como a partícula o tempo inteiro ela está sob o plano, ela não há movimento aqui, ó, na direção vertical aqui no eixo Y, ó, o movimento é aqui, certo? O movimento é aqui, só que as forças elas estão projetadas aonde? No eixo Y, entendeu? No eixo Y, a velocidade é para cá, na direção do plano, aqui na direção horizontal. Aqui também, só que foi defletida. Aqui mesmo foi defletida, só que em todo momento as forças elas estão projetadas no eixo Y, a normal para cima, sentido positivo do eixo Y, e a força-peso para baixo, no sentido contrário do eixo Y. Aqui mesma coisa, normal, saindo aqui, ó, do plano para cima, positivo, e a força-peso para baixo, no sentido contrário do eixo positivo. Entendeu? Então, com isso a gente chega à conclusão que em todo instante o trabalho da força-peso mais a força normal é igual a zero. Por quê? Como, pela segunda lei de Newton, como não temos movimento na vertical, que é na direção das forças, então a aceleração é nula. Logo, normal menos
a força peso é igual a zero. Isso aqui nada mais é que a força resultante, entendeu? Sobre a partícula. E aqui nós vemos que a normal é igual a força peso, entendeu? Então, em todo momento aqui, nós temos que as forças elas se cancelam. Logo, a variação de momento linear é igual a zero, ou seja, momento linear final menos momento linear inicial é igual a zero. Momento linear inicial é igual a momento linear final. Então, realmente, o momento linear se conserva. Então, vamos ver aqui quem é o momento linear inicial. Momento linear inicial, P1, que é igual. É um vetor, certo? Então, que é igual. Aqui, ó. Ela está aqui, se movimentando. Então, vai ser M1 vezes o vetor velocidade V1. Agora, já o momento linear final, PF é igual a M1 vetor velocidade V1 mais M2 que multiplica o vetor velocidade V2. São vetores, está vendo aqui, ó, vetor V1 nessa direção e vetor V2 nessa direção. Aqui tinha uma forma diferente de fazer, diferente do gabarito, mas você ia ter que projetar uma componente aqui em relação a V1 e também outra componente aqui em relação a V1. E aqui é a mesma coisa, uma componente para baixo em relação a V2 e uma componente para cá. Só que vai ficar muito robusta, muito inchada, muito encharcada a questão. Então, nós vamos trabalhar assim. Então, nós vamos relacionar aqui que como P1 é igual a P2, momento linear inicial é igual a momento linear inicial final, logo M1 V1 é igual a M2, M2 não, é igual a M1 vetor V1 mais M2 que multiplica o vetor V2. Só que esse 2 aqui ficou muito esquisito. E multiplica o vetor velocidade V2. Então, nós temos aqui a conservação de momento linear. Agora, nós precisamos fazer uma relação aqui, ó, do momento linear com a conservação de momento linear com a conservação de energia cinética. Mas para isso nós temos que elevar ao quadrado essa equação. Por quê? Porque aí nós não estaremos mais trabalhando com vetores, e sim com o módulo da velocidade. Porque para a gente relacionar o momento linear com a variação de momento linear com a variação de energia cinética, nós precisamos fazer isso. Porque aqui são vetores e lá são módulos, justamente porque a velocidade está ao quadrado. Então, aqui também tem que estar ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado essa equação. Aí, elevando essa equação aqui da conservação do momento linear e relacionando com a conservação de energia cinética, nós vamos encontrar o cosseno de θ. Entendeu? Então, vamos aqui, primeiramente, elevar essa equação ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, M1 V, na verdade aqui não é V1, aqui é V. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Aqui é V, que é M1 vetor V. Deu aqui também, ó. Eu errei aqui. Anotação é V1. É V1, não é V, igual vetor V. Então, M1 vetor V, que multiplica o vetor V ao quadrado, que é o momento linear inicial, é igual a M1, que multiplica o vetor V1, mais M2, que multiplica o vetor velocidade V2, ao quadrado. Isso aqui nada mais é que o momento linear inicial ao quadrado, que é igual ao momento linear final
ao quadrado, porque se conservou, então nós estamos elevando ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, nós temos M1V ao quadrado, que elevou o vetor ao quadrado, então ficou V ao quadrado. Se a gente projeta lá os componentes, a gente ia encontrar isso mesmo aqui, só que ia ficar muito trabalhoso. Então, esse caminho aqui é o mais rápido de resolver a questão. Então, elevando ao quadrado no momento linear inicial, nós temos M1V ao quadrado, que é igual. Aqui nós temos um produto notável. Então, vou desenvolver aqui, ó. M1, vetor V1, mais M2, vetor V2, que multiplica a mesma quantidade. M1, vetor V1 mais M2 vetor V2. Então vamos partir para cá, ó. Repete isso daqui, M1, calma aí, que M1 Φ ao quadrado é igual a M1V1 vezes M1V1, dá M1V1 ao quadrado. M1 vezes M2V2 fica mais M1, M2, vetor V1 vezes vetor V2, entendeu? Aqui é assim, fazendo produto. Agora, M2V2 vezes M1V1, é a mesma coisa que esse aqui, que fica M1, M2, vetor V1 vezes vetor V2. Agora, M2V2 vezes M2V2 dá mais M2 ao quadrado, V2 ao quadrado. Agora, nós vamos continuar. M1V ao quadrado é igual. Temos aqui, ó, M1, M2V1, V1V2 mais M1, M2, V1, V2. Ou seja, aqui dá 2, M1, M2, vetor V1, vetor V2. Aí repete o resto. Mais isso daqui, ó, M1, V1 ao quadrado, mais isso daqui, ó, M2 ao quadrado, né? Aqui é o quadrado também, estou esquecendo aqui, tem que prestar atenção, entendeu? Então vamos lá, parei aqui M2, V2 ao quadrado. Aqui, ó, tem uma situação aqui que nós vamos aplicar, que nós vamos ter o cosseno θ, ou seja, aqui é um produto interno. Fazer um separado aqui, ó. A definição de produto interno entre dois vetores é V1, produto interno, V2 é igual ao módulo de V1 vezes o módulo de V2, que multiplica cosseno θ. E esse θ aqui é justamente, ó, esse aqui, ó. Cadê o lápis aqui, ó? Esse ângulo total aqui, que θ é igual a θ1 mais θ2, entendeu? Então, assim que nós relacionamos. Isso aqui você encontra no módulo, na apostila de Física 1A, produto interno. Quando você trabalha lá, pelo menos quando eu cursei Física 1A, eu vi isso. Quando você trabalha lá na variação de energia cinética, é igual ao trabalho da força resultante. Você tem dois modos. Você tem esse modo aqui de operar os vetores pelo produto interno, ou aquela fórmula que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno θ. Tem essas duas formas. Então, mas aqui nós aplicamos o produto interno. Logo, então nós ficamos aqui, ó, M1V ao quadrado é igual a 2 M1 M2 V1 V2 cosseno θ mais M1 V1 ao quadrado mais M2, aqui M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado V2 ao quadrado.
agora sim, nós podemos continuar operando, entendeu? Então, nós vamos fazer o quê? Deixa eu ver agora, vamos analisar o gabarito que ele fez. Então ele parou aqui, ó. Agora ele parou aqui, tá vendo? M1 ao quadrado, V2 ao quadrado, igualzinho que tá lá. Então agora ele vai partir aqui, ó, da conservação da energia cinética. Então vamos aplicar a conservação de energia cinética. Vou mostrar para você que ela se conserva. Então vamos aqui, ó, da conservação. Daqui, ó, da conservação da energia cinética. Nós sabemos que o teorema da energia cinética diz assim, ó, a variação de energia cinética é igual ao trabalho da força resultante que atua sobre a partícula. Então aqui, ó, vamos voltar lá na projeções que eu fiz aqui, ó, aqui. Tá vendo? Aqui também em todo o tempo, aqui, quando a massa M está se movimentando, no instante que ela colide com a massa M2, e nesse instante aqui que as massas são defletidas cada um na sua direção. Aqui nós temos, ó, aqui nós temos que a força, o trabalho aqui vai ser nulo, o trabalho aqui vai ser nulo e o trabalho aqui vai ser nulo. Por quê? Aqui, ó, vamos aplicar aqui, ó, que é igual trabalho da força normal, trabalho da força normal é normal vezes deslocamentos vezes cosseno θ, mais o trabalho da força peso, que é força peso vezes deslocamento vezes cosseno θ, certo? Então vamos mostrar por que, não, essa aqui é a definição de trabalho, certo? Força vezes deslocamento vezes cosseno θ. Agora eu vou te mostrar por que aqui vai dar zero. Entendeu? Você vai analisar comigo. Por que aqui dá zero? Aqui, a força normal não está apontando para cima e o deslocamento não é na direção do eixo X. Então, qual é o ângulo que o vetor velocidade faz com o vetor deslocamento? 90 graus. Justamente por isso, e também a força-peso. A força-peso é para baixo. O deslocamento para a esquerda, para a direita, na direção do eixo X. E também a força-peso também, que é para baixo, aqui, ela também faz um ângulo de 90 graus com deslocamento. Então, ó, então pela definição de trabalho aqui é vetores, ó. Vetor, vetor, vetor e vetor. Então aqui, ó, nós temos como θ é igual a zero, esse ângulo é o ângulo que um vetor faz com relação ao outro. Então aqui é zero, porque cosseno θ é zero, e aqui também é zero. Logo, variação de energia cinética é igual a zero, ou seja, a energia cinética, variação de energia cinética é igual a zero, ou seja, se conserva. Então nós temos que energia cinética final menos energia cinética inicial é igual a zero. Entendeu? Então vamos ver. Quem é a energia cinética final? Energia cinética final é igual a energia 1 mais energia 2, que por sua vez, ó, energia 1 é igual a 1 meio de massa 1 V1 ao quadrado, e E2, energia 2 é igual a 1 meio de massa 2 V2 ao quadrado, entendeu? Então, ou seja, energia cinética, aqui, como é, deixa eu fazer aqui a variação de energia cinética é igual a zero, energia cinética final menos energia cinética inicial é igual a zero. Isso aqui significa que energia cinética final é igual a energia cinética inicial, ou seja, a energia cinética se conservou. Ou pode ser assim também, energia cinética inicial é igual a energia cinética final, mesma coisa. Entendeu? Então é isso. Aqui
nós encontramos a energia cinética final, porque essa energia E1 é a energia cinética final da massa M1, e essa energia E2 é a energia cinética final da massa E2, entendeu? Então ficou isso aqui. Agora vamos ver quem é a energia cinética inicial. Energia cinética inicial. Energia cinética inicial é igual a 1 meio de massa V ao quadrado. Não é essa velocidade lá? Então é isso. Então, como as velocidades são vetores, não são vetores aqui, ó. Por isso que nós tivemos que elevar ao quadrado a conservação de momento linear aqui, ó. Vetor. Vetor. Aqui não é V1, aqui é V. Tem que prestar atenção, aqui é V. V1 é quando ela é defletida, ela muda, ela é defletida. Então aqui, ó, vetor V aqui, vetor V1 aqui, vetor V2. Como a definição de energia cinética é igual a 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado, então como aqui é o vetor ao quadrado, então você elevando ao quadrado você vai ter o módulo. Então por isso que tivemos que elevar ao quadrado a conservação de momento linear, porque a energia cinética trabalha com módulos, entendeu? Então essa é a energia cinética inicial. Então a gente fica com essa configuração aqui, ó. Energia cinética final é igual a energia cinética 1 mais energia cinética 2. Energia cinética 1 é essa quantidade, energia cinética 2 é essa quantidade, e a energia cinética inicial é essa quantidade. Agora vamos ver o que ele está pedindo lá, para a gente continuar o gabarito. A análise do gabarito. Aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, nós vamos agora relacionar, né? Aqui a energia cinética inicial, ó, e aqui a energia cinética final. Então vamos trabalhar com essa notação aqui. Vamos lá. Energia cinética energia cinética E, que é a energia cinética inicial, é igual a energia 1 mais energia 2. Isso aqui é 1 meio de massa 1 vezes V ao quadrado é igual a 1 meio de massa 2 V1 ao quadrado, V1 ao quadrado mais, calma aí, vamos ver aqui, 1 meio de massa M1 que multiplica V1 ao quadrado mais 1 meio de massa M2 que multiplica V2 ao quadrado. Aqui, ó, vamos fazer aqui uma simplificação igual está lá no gabarito. Ó. O que ele diz lá no gabarito? Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ele diz multiplicando essa equação aqui, ó, da conservação de energia cinética por 2M1, vamos obter essa quantidade aqui. E depois substituir a equação 2, que é essa daqui, ó, na equação 1, que é essa daqui, que é da conservação do momento linear elevado ao quadrado. E vamos obter isso daqui. E com isso nós já estamos cosseno θ. Então vamos voltar lá. E fazer o que está falando no gabarito. Então, ó, nós temos aqui, multiplicando toda a equação por 2M1, nós temos 2M1 vezes 1 meio de M ao quadrado, nós ficamos com M1 ao quadrado, calma aí, 2M, calma aí, deixa eu entender aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui rapidinho para entender aqui. Por 2M1, né? 2M1, é isso. Multiplicar a energia cinética por 2M1. Tá certo. Então, ó, multiplicando a energia cinética por 2M1, nós vamos ficar com M1 ao quadrado, V ao quadrado,
que é igual. Agora, multiplicando 2m1 por 1 meio de m1v1 ao quadrado, nós ficamos o quê? Com m1 ao quadrado, v1 ao quadrado, correto? Mais, multiplicando 2m1 por 1 meio de m2v2 ao quadrado, nós ficamos com m1, m2, m1, m2, v2 ao quadrado, correto? Agora, com esta equação aqui, ó, nós podemos... Calma aí. V2. Com essa equação aqui, nós podemos relacionar com o momento linear, conservação de momento linear. Aqui diz ó, que m1 v ao quadrado é igual a m1 ao quadrado v1 ao quadrado mais m1 vezes m2 vezes v2 ao quadrado. Vamos lá na conservação do momento linear que foi elevado ao quadrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos fazer essa relação aqui. Aqui não está m1 v ao quadrado? Então, vamos substituir, que é isso tudo aqui, ó. Entendeu? Vai ser... Então, vamos lá. Vamos botar essa equação lá. Aqui, ó. Da conservação do momento linear ao quadrado. Ao quadrado. Nós temos aqui então que o momento linear ao quadrado é isso aqui, ó. M1 ao quadrado V ao quadrado, que é igual a 2 M1 M2 cosseno. Opa! Que multiplica V1 V2 cosseno de θ mais M1 V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado. Logo, ó, nós vamos substituir esse valor aqui, porque M1 ao quadrado V ao quadrado é igual a M1 ao quadrado V ao quadrado mais M1 M2 vezes 2 quadrado. Então, vamos substituir essa quantidade aqui, e nós ficamos assim, ó, substituindo M1 ao quadrado V1 ao quadrado mais M1 M2 V2 ao quadrado é igual a essa quantidade aqui. É igual a 2 M1 M2 V1 V2 cosseno θ mais M1 V1 ao quadrado mais M2 V2, como aí? Mais M2 aqui, ó, V2 ao quadrado. Então, agora nós vamos trabalhar com isso daqui. Entendeu? Vamos colocar em evidência 2M1, 2M1, M2, V1, V2, cosseno de θ em evidência, que é igual. Ó. Esse daqui vai passar para lá. Então fica, vamos repetir. Vamos repetir aqui. Deixa eu dar um pausa aqui para o vídeo não ficar muito grande para fazer uma análise aqui. E já volto. Então vamos lá, voltando ao cálculo, já entendi o que aconteceu aqui. Então vamos lá, para a gente chegar a cosseno de θ. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que eu estava calculando aqui. Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui que a gente chegou. Então vamos lá, ó. Vamos repetir isso aqui. Não precisa repetir, ó. Aqui eu tenho M1 ao quadrado, V ao quadrado, certo? Calma aí, deu. Eu esqueci aqui de novo, calma aí.
Então vamos lá, que eu já entendi já. Eu tinha embolado uma coisa aqui, mas já entendi já. Então vamos lá, resolver aqui. Então aqui, ó, eu sei que M1 ao quadrado V ao quadrado é igual a essa quantidade aqui. Então vou substituir essa quantidade aqui. Então fica M1 ao quadrado V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado é igual a isso daqui, ó, 2M1 M2 V1 V2 cosseno de θ mais M1 V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado. Então aqui nós podemos observar o que, ó? Aqui temos M1 V1 quadrado e aqui também M1 V1 ao quadrado. Então jogando ele para cá, nós vamos cancelar. Jogando ele do lado esquerdo da igualdade, nós cancelamos esse e cancelamos esse, certo? E calma aí, só que eu fiz errado aqui. Deixa eu voltar aqui, porque eu copiei errado, né? Não, aqui é só botar o M1 aqui, ó. Porque aqui, deixa eu escrever aqui. Aqui, ó, tá vendo? Eu substituí esse valor aqui, ó, aqui, porque M1 ao quadrado, V ao quadrado é igual a isso aqui. Então, como ele tá aqui, M1 quadrado, V ao quadrado, então eu substituí essa quantidade aqui. Aqui eu tenho que botar M1 ao quadrado, V ao quadrado, mais M1, M2, V2 ao quadrado. Eu tinha botado M2, V2 ao quadrado. Agora sim tá certo. Então, vamos isolar agora o cosseno θ, porque aqui, com esse cancelou, entendeu? Passando para cá, então nós ficamos com M1, M2, V2 ao quadrado. Vou passar esse daqui para cá, porque eu vou isolar o cosseno θ. Vou passar esse aqui para cá. Aqui está positivo, vai passar para lá negativo. Menos M2 V2 ao quadrado, que é igual a 2 M1 M2 V1 V2 cosseno θ. Aqui, ó, nós vamos simplificar. Nós vamos ficar aqui, ó, com M2 V2 ao quadrado, que multiplica M1 menos M2, porque se você fizer a distributiva aqui, você vai ter esse resultado, que é igual a 2 M1 M2 V1 V2 cosseno de θ. Aqui esse V2 aqui ficou V2 cosseno de θ, certo? Então nós temos aqui, vamos agora isolar o cosseno θ. Então a gente fica aqui, vou passar ele para cá, ó. Aqui não preciso passar ele para cá não, aqui, ó. Cosseno 2M1 M2 V1 V2 está multiplicando cosseno θ. Então ele vai passar aqui para baixo, ó, dividindo essa quantidade aqui. Então fica M2 V2 ao quadrado, que multiplica M1 menos M2 é igual a cosseno θ. E essa quantidade aqui eu passo aqui para baixo, ó. Tá vendo? Fica 2 M1 M2 V1 V2, isso aqui. Então isso daqui fica, simplificando, cosseno θ é igual M2, ó, M2 cancela aqui, dá 1, dá 1. Aqui, ó, V2 ao quadrado com V. Aqui cancelando vai dar V2. E aqui fica com 2 M's, certo? Então nós ficamos com M1 menos M2, que multiplica V2, porque V2 ao quadrado
dividindo por V2 dá V2, e V2 dividido por V2 dá 1. Então o que sobrou foi, cancelei M2 dividido por M2 dá 1. Então o que sobrou foi, no denominador, foi 2M1 V1, ou seja, o resultado igual está no gabarito lá, ó. Igual o enunciado está pedindo aqui, ó lá, ó. Cosseno θ é igual a M1, M2, menos M2, que multiplica V2 sobre 2, M1, V1. Agora vamos para o item B. O que o item B pede, ó? Considere o caso em que M1 é igual a M, M2 é igual a 4M, sendo E a energia cinética da partícula incidente e θ igual a 120. Mostre que as energias cinéticas de cada partícula depois da colisão serão E1 é igual a 9E sobre 13 e E2 é igual a 4E sobre 13. Aí ele fala também, dados, seno 30 é igual a 1 meio. Então vamos lá, botar esses dados lá. Vamos botar aqui lá, vamos botar lá, M1 é igual a M, M2 é 4M e θ é igual a 120 graus. E depois disso nós vamos fazer a relação e achar E1 e E2, energia 1 e energia 2. Então vou botar aqui mais uma página e vou escrever aqui, ó. Escrever aqui. Cálculo de E1 e E2. Os dados são M1 é igual a M, M2 é igual a 4M e θ é igual a 120 graus. E lá diz também que esse θ ele vai ser assim, como θ é igual a θ1 mais θ2, ele diz lá que θ1 é igual a 90 graus e θ2 é igual a 30 graus. Então agora vamos fazer aqui a análise. A equação aqui, ó, dessa equação aqui, ó. Aqui, ó. Essa equação aqui que nós vamos usar, ó, tá vendo? Esta daqui. Então vamos substituir lá. Vamos botar lá, ó. Vamos botar aqui. Energia E é igual a energia 1 mais energia 2. Isso aqui nada mais é que a energia cinética inicial. E isso aqui nada mais é que a energia cinética final. Ou seja, conserva a energia cinética inicial é igual a energia cinética final. Então vamos ver quem é E1. E1 é igual, que eu já botei lá, 1 meio de M1 V1 ao quadrado. E E2. E2 é igual a 1 meio de M2 V2 ao quadrado, certo? Então nós vamos agora fazer essa relação aqui. Entendeu? Nós vamos fazer essa relação aqui. Então vamos lá. Agora vamos para o cálculo. Então vamos. Energia cinética inicial é igual, quem é E1? Substitui 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais, quem é E2? 1 meio de M2 V2 ao quadrado. Vamos continuar o cálculo. E é igual 1 meio de M1 V1 ao quadrado. Opa, calma aí. Vamos fazer as substituições que ele deu ali, as quantidades, os valores das quantidades. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui diz que M1 é igual a M e M2 é igual a 4M e θ é igual a 120 graus. Entendeu? Então, não, mas esse θ aqui a gente não vai usar agora não. Eu botei aqui, mas nós não vamos usar isso aqui agora. Nós vamos usar só
M1 igual a M e M2 igual a 4M. Então vamos lá. E, energia E igual 1 meio de quem? M, porque M1 é igual a M, que multiplica V1 ao quadrado mais 1 meio, quem é M2? M2 é 4M. Então 1 meio de 4M, que multiplica V2 ao quadrado. Agora, quem é V2? V2 tem uma relação aqui, calma aí. Ah, tá. Entendi. Então agora que nós vamos usar essa equação aqui para encontrar V2. Entendeu? Então vamos usar aqui, vamos deixar essa equação guardada, essa daqui, ó. Aqui, depois nós vamos usar ela. Vamos agora ver quem é V2. Vai ter uma relação aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Como cosseno θ é igual a 120, primeiro vamos calcular cosseno θ. Cosseno θ de 120 graus é igual à soma de dois árcos, que é igual a cosseno de 90 mais 30 graus. Isso aqui nada mais é que essa identidade trigonométrica. Tá, eu vou dar um pause aqui para colar aqui, para vocês verem que identidade trigonométrica é essa. Rapidinho, já volto. Então vamos lá. Voltando aqui, então tem uma identidade trigonométrica que eu vou colar aqui e vou mostrar para vocês, ó, que é essa daqui, ó. Aqui, ó. É essa. Tá vendo? Busquei aqui na internet. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Não precisa ficar muito grande. Então, como nós vamos usar o cosseno da soma, mas eu peguei o cosseno da soma de dois ângulos e cosseno da diferença de dois ângulos. Então é isso daqui, ó. Então, aplicando essa forma, isso aí é lá do, não é nem cálculo, é pré-cálculo, você vê isso aqui. Então vamos lá, ó. Vamos continuar os nossos cálculos. Nós temos aqui, ó, cosseno de 120, que é igual a cosseno de 90 mais 30, isso é igual a cosseno de 90 vezes cosseno de 30. Calma aí. Esse ângulo mesmo, deixa eu ver aqui. Cosseno da soma. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. Do enunciado. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, cosseno de 90 vezes cosseno de 30 menos seno de 90 vezes seno de 30. Entendeu? É isso aqui. Então isso aqui é uma identidade trigonométrica que eu apliquei aqui, que nós vamos encontrar agora. Quanto vale cosseno de 120 graus, certo? Vamos ver aqui, ó. Cosseno de 90 é igual a zero. Então 0 vezes cosseno de 30, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, mas como aqui é zero, então é zero. Aqui, seno de 90 menos seno de 90 é 1, vezes seno de 30, que é 1 meio. Entendeu? Então nós temos aqui que cosseno de θ é igual a cosseno de 120, que aplicando a identidade trigonométrica fica que é igual a menos 1 meio. Então nós vamos substituir agora. Nós vamos substituir aqui, ó, nessa equação aqui. Tá vendo? Cosseno θ não é igual a menos M1, que é igual a
Cosseno θ é igual a M1 menos M2 que multiplica V2 sobre 2MV1. Então vamos substituir lá. Como já achei cosseno θ, eu coloco aqui, ó, menos 1/2 que multiplica M1 menos M2 que multiplica V2. Isso tudo. Não, não é isso aqui não. Calma aí. É isso aqui, ó. Tem igualdade aqui. Eu tô correndo muito por causa do tempo. Que é igual a M1 menos M2 que multiplica V2 sobre 2M1V1. Manipulamos, nós temos uma proporção aqui. Multiplica cruzado. Fica menos 2M1V1 é igual a 2 que multiplica, calma aí, tem que multiplicar tudo, 2 que multiplica M1V2 menos 2M2V2, simplificando, ó, dividindo tudo por 2, né? É isso? É isso mesmo. Fica menos M1V1, que é igual a M1V2 menos M2V2. Como eu quero calcular M2, vai ficar M1V1 menos M1V2, que é igual a menos M2V2, certo? É isso daí. Aí, ó, calma aí agora, vamos analisar aqui. Deixa eu dar um pause aqui e já volto. Então vamos lá, já me achei aqui. Aqui eu tenho que M1 é igual a M do enunciado e M2 é igual a 4M. Então vamos substituir nessa equação. Então fica menos MV1 menos MV2, que é igual a menos 4MV2. Na verdade eu vou ter que jogar esse MV2 para cá, porque temos aqui, ó, MV2 e aqui é 4MV2. Então vou ficar com menos MV1 é igual a menos 4MV2. Vou jogar ele para cá, vai ficar positivo, mais MV2. Aqui nós ficamos com MV1, que é igual, ó, menos com mais, menos 4MV2 mais MV2, eu fico com menos 3MV2. Aqui, ó, muito fácil, dois sinais aqui, então vou ficar aqui, ó, menos 3MV2 é igual a menos MV1. V2 é igual a menos MV1 sobre 3M, ou seja, ver sinais iguais na multiplicação e divisão positiva, ou seja, V2 é igual a 1/3 de V1, é o que está lá, ó, no gabarito dele, vou te mostrar. Entendeu? É muitas passagens, então a gente tem que ficar sempre olhando para não errar. Ah lá, aqui, ó, dessa aqui, ó, dessa equação aqui de cosseno θ, trocando os valores de M1 e M2 que é o enunciado deles e do seno e do valor de θ, ele aplicou aqui, eu fiz esse cálculo aqui, ele chegou aqui, ó, menos 30, só que ele só foi dando salto e chegou isso daqui. Aí daqui ele manipulou, ó, e encontrou 3
V2 é igual a V1. Mesmo assim, ele deixou indicado. Mas na verdade, V2 é igual a 1/3 de V1. Agora nós vamos continuar aplicando lá. Vamos lá. É trabalhoso pra caramba, entendeu? Um tipo de questão, cara, que é pro cara não acertar mesmo. Entendeu? Aí, ó, nós temos aqui, ó. V2 é igual a 1/3 de V1. Agora vamos ver onde nós vamos aplicar esse valor aqui. Nós vamos aplicar aqui, ó. Nós paramos aqui, certo? Ó. E é igual a 1/2 de M V1 mais 1/2 que multiplica 4 M V2. Então vamos lá, substituir o valor de V2 aqui, ó, nesta equação. A gente vai encontrar o que ele está pedindo lá. Então vamos aqui, continuação. Vamos botar mais uma página aqui. Então vamos lá. Eu parei em E é igual a 1/2 de M V1 ao quadrado mais 1/2 de M 1/2 de 4M V2 ao quadrado, que é igual, repetir a primeira parte lá, 1/2 de M V1 ao quadrado mais 1/2 de 4 que multiplica M, que multiplica V2 ao quadrado. Quem é V2? Ó? V2 é 1/3 de V1. Então, elevando ao quadrado fica, ó, 1/3 de V1 ao quadrado. Aí, E é igual a 1/2 de M V1 ao quadrado mais 1/2 de 4M 1/9 de V1 ao quadrado. É aqui que está a charada da questão, entendeu? Aí o cara olha isso daqui, ele vai querer simplificar 4 com 2. Mas ele faz isso para justamente o cara não acertar, entendeu? O cara tem que ter muita análise, entendeu? Ele tem que pensar muito, olhar o que a questão está pedindo e fazer isso leva tempo. Você tá vendo aí, já tem quase 1 hora de vídeo aí. Porque são muitas passagens, então é aqui que está o X da questão. Você não pode desenvolver isso daqui, senão você vai se lascar todo, entendeu? Você vai se lascar, você vai ter que simplificar, entendeu? Então aqui, ó, como é que fica isso daqui? Para me achar, ó, vou te mostrar como é complicado. Se o cara não pensar, ele não consegue fazer, porque ele vai tentar desenvolver aquilo ali e vai achar que os cálculos dele estão errados. Talvez o cara fez o resultado todo, mas chega nesse item B aqui, ele não consegue achar de jeito nenhum isso daqui, ó. Aqui, ó, isso aqui, ele botou E1, isso aqui nada mais é que E2, certo? Só que aqui ele não botou o resultado de E1 no gabarito dele, ele botou E igual a E1 mais E2, ele botou que é E2, depois é igual a E1 mais isso daqui. Aí depois deu isso daqui, ó. Ou seja, como é que o cara vai achar se ele não deu E1? Entendeu? Porque você aqui, ele tá aqui, se você aplicar distributivo aqui, ó, E1 vezes 1 vezes 4 sobre 9, você não vai encontrar isso aqui nunca, entendeu? Então, olha a expertise dele para ninguém acertar. Você realmente tem que substituir, você tem que botar o valor de E1, e ele não botou, entendeu? Ficou tipo uma pegadinha, só uma pista que ele deu, entendeu? Então, isso aqui, você tem que mostrar, ó. Isso aqui, no caso, seria E1, entendeu? Só que aqui, ele não botou, então o que tem que fazer aqui para encontrar aquele resultado, ó? E é igual a 1/2 de M, olha só, de M que multiplica, como aí, 1/2 de M, V1 ao quadrado que multiplica 1 mais, ou seja, mais aqui, ó, 4 nonos, entendeu? Porque se tu pegar isso daqui, M1,
o meio de M1V1 ao quadrado multiplicar com 1, você tem isso daqui. Tem essa quantidade aqui, que nada mais é que é 1. Agora, se você pegar o meio de MV1 e multiplicar por 4 nonos, você vai ter exatamente 1 meio de 4M, que multiplica 1 nono de V1 ao quadrado. Só você aplicar a distributiva aqui. Agora, a tacada final, E é igual, como 1M1 é igual a E1, logo E é igual a E1, que multiplica 1 mais 4 nonos. Entendeu? Tudo simplificado. Então, encontrei lá o que ele pediu. Agora, vamos ver. Aqui é 1. Só que ele está falando que quer achar é 1. Então, a partir disso daqui, eu encontro a energia 1. E1. Ou seja, como E... Calma aí, não vou... Calma aí. Aqui, ó. Aqui fica, ó. Aqui fica E é igual a E1, que multiplica, tira o MMC aqui, dentro desse parênteses, ó. 9 dividido por 1, 9. Uma vez aqui significa que é 1. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. Então fica 9 mais 9 dividido por 9, 1. Uma vez 4, 4. Aí temos que E é igual a E1, que multiplica o que? 13 sobre 9. Agora, se eu quero achar 1, eu faço E1 é igual. Essa fração vai passar para debaixo desse E aqui dividir, né? Igual a E sobre 13 sobre 9. A divisão de fração, você... Então fica E1 é igual, mantém a primeira vezes o inverso da segunda, sobre 13, que é igual a 9E sobre 13. É isso que está lá. Vamos lá ver, ó. E1 é igual a 9E sobre 13. Entendeu? E1 é igual a 9E sobre 13. Está lá. Bonitinho, entendeu? Do jeito que ele deu, ninguém ia achar, cara. Eu joguei, você pode jogar na inteligência artificial que ela não vai dar. Não vai dar isso daí. Entendeu? É pensando mesmo. Aqui. Olha lá, ó. Olha lá. E1 é igual a 9E sobre 13. Agora é fácil de achar E2. Aplicando a mesma fórmula, nós vamos achar E2. Aqui, ó. Vamos lá, calcular E2. E2, vamos lá. São muitas passagens, cara. Aqui, tá por aqui, ó, a equação. Cadê a equação? A equação que eu quero, cadê? Aqui, ó, essa equação aqui, ó, de novo. Nós vamos aplicar essa equação aqui de novo, ó. Ó, essa equação aqui de novo. E vou achar E2. Então, vamos lá. E tá vendo como é trabalhosa? Uma questão que dificilmente alguém acerta, cara. Dificilmente. Então vamos lá. Cálculo de E2. Cálculo de E2. Como E é igual a E1 mais E2, temos que E2 é igual a E menos E1, que é igual a E menos, quem é E1? 9E sobre 13. Isso dá igual, tirando o MMC, 13 dividido por 1, aqui está por baixo de 1, 13. 13 vezes E, 13E. 13E menos 13 dividido por 13, 1 vezes 9E, dá 9. E subtraindo, nós temos que E2 é igual a 4E, opa, 4, 3 não, 4E sobre 13, logo, é esse o resultado que nós encontramos.
E1 é igual a... esqueci, tá aqui. 9e sobre 13. E1 é igual a 9e sobre 13. E E2 é igual a 4e sobre 13. Assim nós terminamos. Vamos lá ver se é isso mesmo. Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui. Chegando aqui, enunciada lá. E1. Mostre que E1 é igual a 9,1. E1 é igual a 9e sobre 13. E E2 é igual a 4e, ó. 4e sobre 13. Então, terminamos aí a questão 3. Então tá aí, ó, questão 3. Penso aí que você que está assistindo está te ajudando. Também me ajuda no meu canal, se inscreva no canal, comente, entendeu? Deixe o teu like e compartilhe, valeu? Então tamo junto. Agora só falta dessa P3 de 2025. Meu semestre só falta a quarta questão. Então é isso daí, valeu, tamo junto, pessoal.